agradecer a presença de todos aqui no horário não muito usual, né? 3 horas da tarde. Nós realizamos esse nosso seminário, chamado Sistema Penal de Direitos Humanos na América Latina, levando a criminologia crítica a sério. Nós tivemos hoje a junção de alguns fatores importantes que levaram à nossa decisão de fazer esse evento. Casualmente também calhou de cair no dia 11 de setembro, né? Por uma coincidência. Mas nós tivemos hoje a realização de uma banca de qualificação de mestrado do nosso querido aluno Rafael Tristão, anunciar a presença do professor Wilson Madeira, diretor da nossa Faculdade de Direito aqui presente. Nós tivemos então a banca de qualificação do aluno Rafael Tristão e essa banca propiciou um encontro feliz de queridos amigos da professora Roberta do Bloco Pedrinha, que está aqui conosco na mesa. A professora Roberta, ela ingressou aqui na casa nesse semestre, além de uma querida amiga, é uma intelectual de altíssimo nível, então está entre as principais criminólogas do Brasil. Então a Faculdade de Direito ganha muito com a chegada da Roberta e fico feliz de, imagino eu, estarmos aqui na primeira mesa com a Roberta, professora da casa, imagino. E também tivemos o convite e o aceite de outro querido amigo, o professor Maurício Tipper, que veio para estar conosco numa banca de qualificação, veio de São Paulo, né, se colocou à disposição de maneira muito gentil para estar conosco, e é também o professor Maurício, dentre os criminólogos da nova geração, é um grande expoente que nós temos, de maneira então que é um momento que me deixa muito feliz de termos aqui essa oportunidade de tê-lo conosco, né, para proferir essa conferência. Mas, para além disso, nós temos ainda outros ingredientes importantes. Eu vejo aqui o professor Alfredo Mota, que é um queridíssimo professor de gerações e gerações. Quem é aluno da UF sabe quem é o Alfredo Mota, né? A professora Alfredo Mota é um patrimônio dessa faculdade. Eu deveria ser tombado, professor Alfredo, a propósito, se é que existe essa possibilidade de combater as pessoas, né? Mas com uma exceção ao professor Alfredo, com certeza. Eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Alfredo há alguns anos, né, professor? Deve ter uns quase 20 anos. E o professor Alfredo, eu falava com o Maurício aqui, inspirou centenas de alunos que se formaram nessa casa e que passaram a dedicar sua trajetória a lutar contra as mazelas do sistema penal. Sempre muito apaixonado nos seus ensinamentos, sempre muito combatido, muito aguerrido, uma referência para nós. Mas então, professor, a propósito, eu faria aqui uma menção ao professor e fiquei felicíssimo de saber que ele estava vindo voluntariamente, né, para estar conosco aqui nesse nosso evento. O professor Alfredo, então, é uma honra assim, muito grande, né? É um mestre para nós, assim, que merece todo o respeito. E eu também queria aproveitar a oportunidade para fazer assim, uma homenagem informal, que nós não tínhamos planejado isso, porque também temos uma presença aqui inesperada, queridíssima, que é da Kátia da Mata Pinheiro, esposa do nosso querido professor Luiz João de Bloco Piloto. Nos deixou esse ano, né, aqui nesse plano, o professor Piloto também assim, uma referência internacional, né, um compromisso com a pessoa humana, com a dignidade humana, com os oprimidos. O professor Piloto é assim, um patrimônio da humanidade, né? O professor Piloto é um gigante. Nós então ficamos muito felizes com a presença da Kátia aqui, de deixar essa homenagem. Sem mais delongas, a gente vai então estar iniciando esse nosso seminário. O nosso grande convidado, o professor Maurício, ele vai estar proferindo essa conferência. Nós teremos a mediação feita pela professora Roberta, que irá, ao final da exposição do professor Maurício, fazer as suas considerações. E ao final, se nós tivermos um pouco de tempo, a gente vai passar para eventuais perguntas, se o tempo permitir. Porque a banca nossa acabou terminando um pouco mais tarde do que nós esperávamos. Então, se for possível, a gente vai abrir uma rodada de perguntas.
Bem, a ideia de realizar esse seminário, ela parte de uma premissa de que é cada vez mais atual e urgente a produção do conhecimento crítico em relação ao sistema de justiça criminal. A professora Lula Lear de Castro chamava, né, a criminologia crítica de teoria crítica do controle social. Quer dizer, essa é a ideia. Eu produzir um conhecimento crítico sobre o sistema de justiça penal. E nós temos, como eu disse, uma emergência da produção de conhecimento qualificado nessa área, especialmente na atual conjuntura, especialmente a partir do nosso lugar de fala, a América Latina. E essa é uma percepção dos criminólogos, inclusive desde a segunda metade do século XX. Aliás, os criminólogos críticos latino-americanos foram os primeiros, me parece, pensadores, a já construir uma epistemologia do Sul, né? Muito antes de vários estudos que vieram a ser desenvolvidos depois nessa perspectiva pós-colonial. Então, o professor Zaffaroni, professora Lula Lear de Castro, Rosa Delongo, professor Juarez Cirilo, Vera Malaguti e todos os outros percebem, portanto, que dessa margem que nós falamos, da América Latina, a terra das vias abertas, existe uma particularidade, né, que nos diferencia em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. A nossa história marcada pela violência, a nossa história marcada pela escravidão, pelo colonialismo, pelas ditaduras do século XX. Isso exige dos intelectuais uma análise apurada, né, sobre o sistema penal que é construído aqui nessa margem. Fica para nós também muito evidente que a produção da criminologia crítica conseguiu constatar algo que para nós hoje é óbvio, que certamente será discutido pelo professor Maurício, que é o fato de que existe uma relação intrínseca entre o sistema penal e o sistema econômico. Isso fica para nós, repito, muito nítido na atual conjuntura, quando nós percebemos que o sistema penal ele está a serviço de manutenção de uma estrutura social profundamente excludente, na forma da criminalização dos indesejáveis, da criminalização da pobreza, e também, sobretudo, da criminalização da resistência dos movimentos sociais, das esquerdas, na forma requentada através do lawfare, o uso do processo penal para a obtenção de fins políticos, que dá tônica, né, o protagonismo da política brasileira hoje. Então, nesse sentido, a produção de conhecimento crítico nessa área ela é urgente, ela é emergente. Nós temos aí episódios recentes que são escandalosos, que nós poderíamos enumerar aqui no Rio de Janeiro. Alguns meses atrás, o assassinato da vereadora Marielle Franco. Nós tivemos ontem um episódio terrível, que também evidencia esse racismo institucional. Uma advogada, no exercício de sua função, esse Maurício sabe dessa, foi presa ontem no Fórum de Caxias, numa audiência, né? Uma advogada negra foi algemada e presa. Nós tivemos, há cerca de uma semana, também um episódio terrível contra um amigo nosso, querido, advogado, candidato a deputado no Paraná, Renato Freitas, muito próximo do Maurício, que está aqui. Renato Freitas é um jovem negro, ativista, que foi alvo de um disparo de bala de borracha da Guarda Municipal e foi preso, candidato a deputado, um jovem negro. E poderíamos enumerar outros tantos e tantos episódios recentes que revelam uma elevadíssima letalidade policial, um encarceramento em massa, sobretudo desenvolvido de maneira seletiva em face dos mais pobres e em face, sobretudo, da juventude negra desse país. Então, é nesse sentido que nós consideramos que a presença do professor Maurício será preciosa para trazer algumas reflexões. Eu vi recentemente, Maurício, uma entrevista do filósofo Habermas, que é um pensador que nós temos algumas ressalvas, né? Eu diria que é a escola de Frankfurt Nutella, né? Não é claramente assim a escola de Frankfurt raiz, né? Mas o Habermas tem uma entrevista que ele foi muito feliz, nessa ele foi certeiro. E nessa entrevista ele dizia o seguinte: qual é a tarefa do intelectual compromissado com a teoria crítica, né? Qual é a tarefa do intelectual num tempo histórico como o nosso,
onde nós não temos mais leitores dispostos a uma argumentação racional. Leitores dispostos a realmente realizar uma leitura crítica, uma argumentação racional sobre o projeto de sociedade. Essa é uma crise que nos revela que a produção de conhecimento crítico qualificado, ela hoje acaba perdendo potência transformadora diante dos tempos em que nós vivemos. E diante disso fica para nós perguntas e inquietações sobre qual é o papel intelectual, qual é o papel da academia diante dessa conjuntura, desses tempos sombrios que nós vivenciamos. Então, diante disso, o professor Maurício tem a palavra, o professor Maurício vai e ao final a professora Roberta, e depois nós eventualmente passamos para as perguntas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um privilégio vir por vez primeira à Universidade Federal Fluminense, a convite do professor Taiguara, que certamente o fez pela amizade e pela, conveniência de poder, nas agendas que os professores universitários têm no Brasil, e basicamente você idealiza essa posição, mas você passa a maior parte do tempo respondendo e-mail e completando a burocracia da CAPES, ao invés de realizar a sua educação. O fato é que não é simples hoje, mesmo esse trânsito entre São Paulo e Rio, por conta do próprio contexto que o Brasil enfrenta e o sucateamento progressivo da universidade pública. Então é um privilégio estar aqui e, feliz de estar com vocês, transformando uma terça-feira à tarde em algo mais do que uma terça-feira à tarde tende a ser, né? Quero agradecer o privilégio da presença da professora Roberta Pedrinha, enaltecê-la por assumir o espaço na Universidade Federal Fluminense como professora, né? É a primeira vez, portanto, também que eu a encontro como professora da Universidade Federal Fluminense. Saudar o professor Alfredo Mota, que foi referenciado aqui agora como uma das suas referências fundantes, e os mestres se conhecem por seus discípulos, então posso dizer que o elogio está ao seu lado direito, né? O reconhecimento do criminólogo que o Taiguara se tornou graças à sua escola. E saudar o professor Wilson, né? Que é o professor Wilson, certo? Está aí, que é diretor da faculdade. E, então agradeço a presença, um prestígio enorme ter um diretor da faculdade. Quem dera que na Universidade de São Paulo o diretor estivesse nas terças-feiras à tarde, podendo participar de iniciativas acadêmicas. Assim. Eu mesmo mal vejo. Esse tipo de convívio acadêmico me emociona, porque deveria ser mais disso, né? E não tanto das pequenas vaidades acadêmicas que acabam colonizando o espaço universitário brasileiro. É uma honra ter o diretor da faculdade para assistir uma palestra em criminologia crítica, que em si já é um tema, né, que não deveria ter um público maior do que 12 pessoas, né? Por acaso me lembro que em 2014, quando a gente fez o primeiro encontro, né, dos professores de criminologia crítica do Brasil, parecia festa de aniversário de criança que ninguém gosta, porque tinha 12 pessoas. Esse é o universo da criminologia, né? E há quem fique cavando desavença ali, porque, né, como se pudéssemos nós descartar alguns que estão ali construindo esse espaço. E saudar a memória do professor Pilot, né, que é professor de todos nós, que deixou um legado que justifica uma vida, né, pela sua luta, pela sua forma de produção teórica, que era uma forma também de produção de humanidade. Eu tenho uma exposição aqui que eu construí nos últimos 3 anos de reflexão. Eu não tenho isso publicado, eu tenho exposto isso nas aulas de pós-graduação, principalmente. O currículo da Universidade de São Paulo mudou muito nos últimos 4 anos. Eu não sei como hoje a criminologia é ofertado aqui na Federal Fluminense. Na USP nós temos 2 anos de criminologia. É um currículo suficiente para fazer em criminologia, mais do que aquela historinha da criminologia, né? Aqueles 6 meses de criminologia que o sujeito conta de Lombroso a Vacan, como é que se desenvolve a criminologia. Com 2 anos de criminologia, os alunos do Largo São Francisco conseguem, quando saem do curso, tenho certeza, disputar os melhores espaços de pós-graduação do mundo em criminologia, porque tem carga teórica suficiente para poder ingressar nesses espaços. Mesmo assim, eu tenho reservado essas reflexões para pós-graduação, porque elas supõem algum acúmulo intelectual em criminologia. Considerando, entretanto, a relativa heterogeneidade aparente da plateia,
eu vou fazer algumas concessões e explicações que vão descer um pouco mais à terra, talvez se explicar em termos mais manualísticos, para que eu possa me fazer entender. Afinal de contas, como eu disse, o objetivo de uma terça-feira à tarde pode ser também algum ganho teórico em criminologia crítica. A minha crítica à criminologia crítica brasileira, ela se fundamenta numa insatisfação em relação às explicações que a criminologia crítica brasileira ofereceu para o chamado giro punitivo. O giro punitivo no Brasil geralmente é referido como encarceramento em massa, certo? Porque esse é um dos seus aspectos mais visíveis. Mas o giro punitivo implica uma série de mudanças nas políticas criminais e na articulação do sistema de justiça criminal, ou seja, o modo pelo qual polícia, Ministério Público, Judiciário, agentes penitenciários, enfim, pelo qual a máquina do sistema de justiça vinculado à questão criminal se rearticulou a partir dos anos 90. Por que a gente denomina esse processo de giro punitivo? Nós estamos indicando aqui uma mudança de sentido e uma certa expectativa sociológica de que o desenvolvimento das relações sociais produziria cada vez menos violência e não mais. Se vocês recorrerem a autores do final do século XIX, ou início do século XX, vocês vão ver que todos eles, você pode pegar isso em Durkheim, você pode pegar isso em Weber, em todos os sociólogos da era dos direitos, do pós-segunda guerra. Em geral, a sociologia acreditava que o desenvolvimento das relações sociais em diferentes contextos nacionais levaria a uma diminuição do direito penal. Essa ainda foi a expectativa um tanto inocente que eu tive quando eu ingressei na faculdade. O meu professor de Direito Civil era o professor Luiz Edson Fachin, e saudade que eu tenho do meu professor, né? Que ainda é um amigo, mas assim, em contradições com as suas decisões e as suas aulas, né? Ele me insistia, ficava me enchendo o saco, porque era Direito Civil, com a constitucionalização do direito privado no Brasil, né? Eu achava aquela ideia encantadora, porque o professor Fachin nos dizia que nós tínhamos que pulverizar, por exemplo, o conceito de casamento, para que pudesse incluir mais pessoas na fragmentação do conceito, incluir outras formas de afetividade, que a gente tinha que pulverizar o conceito de propriedade para reconhecer outras relações proprietárias e poder produzir emancipação das pessoas por meio da inscrição nessa ordem de categorias jurídicas. Então a ideia do direito civil era ampliar, estender as categorias do direito civil para poder fazer uma inclusão constitucional das pessoas que tinham seus direitos negados por uma forma muito rígida de compreender essas categorias jurídicas. Por outro lado, em direito penal, e ele também dizia isso na época, o movimento deveria ser o contrário. O direito penal deveria ser cada vez menor, a última ratio do controle social, a forma mais aguda de controle social, cada vez menos direito penal. O que aconteceu foi completamente o oposto. A esperança de que haveria menos direito penal, ela acaba, e o movimento mais evidente disso no Brasil é no final dos anos 90. O livro do professor Cristiano Fragoso, Autoritarismo e Sistema Penal, demonstra isso de maneira beneditina, né, porque ele vai atrás dos números pontuando isso de maneira muito clara, mas o crescimento das leis penais no Brasil, a ponto de nós termos o dobro de crimes a cada ano, numa escala de progressão geométrica de crimes, e de acordo com a nossa atual conta, nós temos no Brasil, de acordo com o Cispenas e o Ministério da Justiça, que pararam de fazer essa contabilidade em 2012, escutem isso, o Brasil tem 1.684 crimes, 1.684 formas de conduta que poderiam justificar a ação do sistema de repressão. Nenhum professor de direito penal conhece todas essas hipóteses, nós nos dedicamos a colecionar as mais idiotas delas, como danificar planta ornamental, aquecer água de piscina com gás de cozinha, molestar um cetáceo, que são crimes no Brasil. E é claro que nesse arsenal expansivo punitivo, nessa inflação legislativa, isso não coincide com a direção do sistema penal na punição de crimes, já que 84% da população penitenciária masculina e 96% da população penitenciária feminina respondem dos 1.684 crimes por apenas 5. E são eles: roubo, tráfico, furto, homicídio e posse ilegal de arma. 5 crimes no universo de 1.684 pretextos para o Estado se colocar numa jaula, e eles só utilizam 5 para prender certas pessoas por certos crimes. Essa seletividade expressiva não dá conta, todavia, apenas do que eu chamo de giro punitivo. O giro punitivo ele se expressa de maneira contábil, muito mais do que jurídica. São elementos universais do giro punitivo, porque, atenção, o giro punitivo não é um fenômeno brasileiro.
todo mundo ocidental passa a aprender como nunca aprendeu antes. O aumento da população prisional, chamado encarceramento em massa, é sentido em todos os países ocidentais. É verdade que em escalas diferentes, liderados pelos Estados Unidos, mas também houve encarceramento em massa na Alemanha, encarceramento em massa na França, houve muito encarceramento no Reino Unido. Na América Latina, o encarceramento é uma tendência global, segue a tendência global, mas é capitaneada pelo Brasil, na América do Sul, e hoje o Brasil tem índices de encarceramento superiores aos índices de encarceramento dos Estados Unidos. Então, nós temos os maiores índices de encarceramento hoje no mundo, de acordo com os dados, índice de encarceramento, não população prisional absoluta, mas vamos chegar lá. Enfim, outra coisa típica desse movimento que contradiz, veja, havia uma expectativa de menos direito penal, havia uma expectativa de menos polícia, menos violência, menos prisão, mais multa, mais conciliação, né, mais transação penal. Não, todo o arsenal punitivo que veio além da prisão somou na escala punitiva. Havia também a ideia ingênua na época de que novas tecnologias, tornozeleira eletrônica, isso ia diminuir o número de presos preventivos. Nada disso aconteceu, isso apenas somou pessoas dentro do sistema penal. Não houve diminuição graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, formas de vigilância, etc. Só veio para abastecer já o contingente de pessoas presas, especialmente no Brasil. Outra novidade do giro punitivo, uma coisa que não estava no script, que caracteriza, portanto, como giro, foi a prisionalização feminina e adolescente. Né? Raramente, vejam, vocês podem pegar em diferentes períodos históricos, mulheres não são prisionalizadas, em geral. São hoje no Brasil. Né? Mas em termos criminológicos em geral, a criminologia sempre teve, por preferência, a análise do homem criminoso, porque ele é sujeito preferencial da prisionalização. Entretanto, o giro punitivo muda essa característica e começa a ter índices de encarceramento feminino que, em alguns momentos da história recente, ultrapassam os índices de encarceramento masculino. Uma terceira característica do giro punitivo de maneira universal foi chamado declínio da ressocialização, declínio da prevenção especial positiva. Hoje, poucos são os estados nacionais que ainda sustentam discursos de ressocialização. Os Estados Unidos abandonou esse discurso nos anos 90 e disse, bom, já que a prisão não serve para ressocializar, que sirva para prender. E começou a justificar a prisão em si mesma, mudando aquela ideia da arquitetura prisional de vigilância para a produção, né, de pessoas úteis ao capital, de simplesmente armazenamento de pessoas. Né? O engraçado dos criminólogos estadunidenses é que eles dizem as coisas sem muita vergonha. Eles chamam esse processo de warehousing, né? Literalmente no sentido de colocar pessoas em armazéns, podendo colocar os mais perigosos ao fundo, né? Nas prateleiras onde ninguém os alcança. Essa ideia de transformar a prisão em meros centros de contenção de seres humanos, abdicando de formas de intervenção pedagógica e de ressocialização, também é uma característica do giro punitivo que começa aí nos anos 90 a se mostrar na sua plenitude. Claro que como giro punitivo, como movimento, a sua gestação começa no final dos anos 70, eu não tenho como entrar em detalhes aqui para vocês, mas quando ele se expressa de maneira universal e que esse movimento é inequívoco e global, é nos anos 90. E vocês podem ver que as leis penais especiais no Brasil, essas leis que produziram inflação legislativa, todas elas são marcadamente apresentadas no final do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. É ali que está a origem, né, do início da inflação, do giro punitivo jurídico no Brasil. O prático foi feito pelo PT. E depois a militarização da polícia, né? Não só a militarização da polícia, a militarização da segurança pública nos centros urbanos. A ideia de que a polícia se militariza não é uma ideia brasileira, ela é consequência do excedente da produção bélica, que por não ter mais conflitos que deem dispersão a isso, acaba transbordando e contaminando o policiamento urbano. Vocês vão ver hoje, né, a gente tem essa ideia ainda do policial inglês, o Bob, né, o sujeito que usava apenas um apito e um capacete mais ou menos ridículo. O sujeito hoje está armado com um fuzil no centro de Londres, como estão também as pessoas no Rio de Janeiro, antes e depois da intervenção militar, vão ocupar espaços sociais de segregação, utilizando armamento que seria típico de guerra, utilizando blindados, uniforme camuflado, como a guarda municipal, né, que no domingo atirou contra o Renato, estava lá de coturno, guarda municipal de coturno e roupa camuflada, né? Quer dizer, o transbordamento da militarização alcança até a guarda municipal, que deveria ser a lógica do guarda-belo, né? Um sujeito bonzinho que sempre perde para o Zé Comé e tal. Então, ao contrário de cumprir essa função lúdica, né, do guarda de bairro,
Não, hoje a Guarda Municipal usa coturno e roupa camuflada e armamento no Paraná. Ela usa armamento letal e não letal. Ela está autorizada a fazer parte dessas novas formas de intervenção urbana violentas que são características do giro punitivo. No Brasil, dá para dizer que o giro punitivo tem ainda outras particularidades. Um aumento absurdo no número de homicídios policiais. Olha, ontem a gente fez um seminário da USP sobre isso por acaso, e é assustador perceber que o número de pessoas que a polícia no Brasil mata é 4 vezes maior que o total de número de penas de morte executadas no mundo. Ou seja, a polícia brasileira mata sem processo mais do que todos os países que têm pena de morte conseguem matar no mesmo período. Isso se nós não considerarmos que dos 71 mil desaparecidos registrados em 2016 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nenhum dos desaparecidos foi desaparecido pela polícia. Mas bastaria lembrar que o Amarildo constou na estatística como desaparecido para saber que boa parte dos desaparecidos são também desaparecidos por homicídio policial. E imaginem que se 5% dos desaparecimentos que existem todo ano no Brasil for atribuído à polícia, o número de mortes produzidas pela polícia no Brasil dobra. Ou seja, o problema é muito pior ainda. A polícia no Brasil tem uma característica muito clara e é homicida. A polícia brasileira mata. E o judiciário enterra com alegria. O Ministério Público abençoa essa relação, né? A cumplicidade desses órgãos é uma coisa que não existe paralelo no mundo, nem na América Latina. Você encontrar uma tal convergência na vontade de matar, mudar a narrativa que desqualifica o sujeito como traficante e facilitar que essa pessoa passe pelo sistema penal como no Brasil. E nisso o Ministério Público brasileiro, olha, é um órgão que deixou o Estado Democrático de Direito à mercê. Porque o Ministério Público, o Orlando Zacconi demonstrou isso, né? Dos 341 autos de resistência que ele analisou, só um virou denúncia. Todos os outros foram arquivados como se fossem legítima defesa, inclusive aqueles que o sujeito levou 18 tiros nas costas, o que é muito típico do suicídio ou, né, da legítima defesa, 18 tiros nas costas, e o Ministério Público não viu problema nenhum em dizer que aquilo, nem dizendo que era legítima defesa, alegando genericamente o artigo 23 e mandando arquivar, mesmo quando os juízes, usando o artigo 28 do Código de Processo Penal, que pode ou não ser constitucional, é uma discussão dentro do sistema acusatório, mandava para o procurador-geral, o procurador mantinha a decisão e o caso era arquivado. E as famílias que sofriam a ideia de que o filho foi morto porque era traficante e iam até lá dizer que o filho não era traficante, que o filho era trabalhador, era estudante, como se por ser traficante merecesse morrer, simplesmente, não era. Mas as famílias que queriam dizer que pelo menos na morte não podiam desqualificar aquele cadáver, essas famílias eram silenciadas e quando iam às audiências eram ridicularizadas pelos juízes, dizendo, claro, toda mãe traficante não vai dizer que o filho era traficante. Isso é próprio do giro punitivo no Brasil e percebam como isso é devastador como crítica para dizer que a democracia brasileira realiza os sonhos da ditadura, porque ela permite o homicídio sistemático em massa sem o menor controle daquilo que deveria caracterizar a mínima existência de uma democracia com freios e contrapesos. O segundo elemento característico do giro punitivo, mas é especialmente forte em São Paulo, é uma coisa nova, portanto parte do giro punitivo, é essa cumplicidade oficial que o sistema de governo fez com as facções. A redução do índice de número de homicídios por 100 mil habitantes, que em São Paulo é menor do que Santa Catarina, que tem as cidades com maior IDH do Brasil, lá chega em 11 sobre 100 mil, em São Paulo 10,4 sobre 100 mil, como é que pode São Paulo ser mais seguro em termos de homicídio do que as melhores, né, cidades com distribuição de renda em Santa Catarina? Bom, isso acontece porque há um monopólio do comércio, né, da venda de drogas ilícitas em São Paulo, por meio desse acordo que tem com o PCC. E antes de implicar o que isso significa em termos democráticos, eu quero dizer que essa é a melhor saída que nós temos. Né? Falando para quem pensa em descriminalizar as drogas, etc. Olha, uma coisa que a criminologia brasileira constatou é que se você vai ter proibicionismo, se você vai criminalizar o tráfico de drogas, a melhor opção que o Estado tem é ter uma facção só. O conflito entre elas é muito pior e São Paulo é uma prova decisiva disso. É vantajoso. Não sei se vocês assistem algumas séries que tem, enfim, na internet, você pode ver um pouco a dinâmica no El Chapo, como aconteceu isso no México, né? O ministro da Justiça negocia diretamente com um sujeito que mantém uma federação de cartéis para trazer alguma estabilidade para aquele contexto. E é necessário que seja assim, porque se você vai ter proibicionismo, a melhor opção que você tem é ter uma pessoa só para negociar do outro lado. Sem falar o fato de que
todo diretor de penitenciária põe o joelho no chão e reza pelo PCC, dá graças a Deus pela existência do PCC, porque sem o PCC, como é que ele ia manter a disciplina interna de lugares absolutamente desumanos, com aquele contingente humano absolutamente superlotado? Isso não é uma loucura? Nós dependemos hoje, organicamente, fisiologicamente, do PCC para poder manter a estrutura prisional. Esse nível de demanda é tão grande que todos os governadores do Brasil sabem que eles podem perder uma eleição se o PCC decidir disputar o espaço político na véspera da eleição, mediante queima de ônibus, extorsão de algumas pessoas, cobrança de alguns favores. O capital político que eles detêm hoje é algo que era insuspeito no início dos anos 90. Eu mesmo, no início dos anos 90, nós ridicularizávamos o conceito de crime organizado, porque isso era utilizado como argumento genérico para intervenção violenta contra pessoas que não tinham nada de organizadas, que não faziam parte de nenhuma rede ritualística. Você volta a ler esses textos, aliás, parece quase ridículo, mas os promotores do Brasil falavam que crime organizado tem que ter uma seita iniciática, que o Comando Vermelho tem um ritual secreto. Ah, bobajada típica, né, de quem se mete na academia com aquela ilusão do poderoso chefão na cabeça. Mas isso mudou, não porque introduziram os ritos iniciáticos, nem nada disso, né? Mas porque a importância que essas facções têm hoje no esquema de segurança pública do Brasil não pode mais ser desprezado e é algo novo. E por último, né, uma característica específica do giro punitivo no Brasil é a burrice da classe política. É uma ignorância criminológica assustadora. Peguem, por exemplo, os 3 últimos ministros da Justiça no Brasil: Alexandre de Moraes, Torquato Jardim e Osmar Serralho. Mas escute, ali você não salva, né? Se jogar os 3 na parede, não dá uma sopa de neurônio. Com declarações, o meu colega, professor Alexandre de Moraes, atual ministro do STF, que quando em São Paulo um caixa blindado do metrô foi assaltado, e a história é que basicamente o sujeito bateu na porta e a atendente abriu a porta do caixa blindado, e aí ele tentou roubar o dinheiro, tentou levar o cofre e não conseguiu, estuprou essa funcionária. E a primeira declaração desse sujeito, que então era secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi dizer que temos que enfatizar que não foi levado o dinheiro. Claro, essa sensibilidade é a humanidade do ministro da Justiça, que enquanto ministro da Justiça foi carpir uma roça de maconha no Paraguai vestido com trajes paramilitares. Vocês não viram a cena? Entrem no YouTube, primeira coisa, depois da palestra, para assistir o que é o horizonte ético e intelectual dos ministros da Justiça no Brasil. Eu acho, aliás, que hoje está mais bem servido com o ministro, né, da Segurança, que é o Raul Jungmann, que pelo menos é um sujeito muito mais informado e decente do que os seus predecessores quando acumulavam essas pastas no Ministério da Justiça. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar o equivalente ao giro punitivo nos outros lugares do mundo, você não tinha esse tipo de ridículo espetáculo político. O giro punitivo do Brasil, ele tem um excesso aqui que se caracteriza como visto, primeiro, pelo homicídio policial, pela cumplicidade necessária com as facções em termos de segurança pública e pela deliberada ignorância criminológica de quem faz a gestão governamental dessa segurança. O giro punitivo também implicou que o Brasil aumentou muito a sua força policial. Quem fala que falta policial no Brasil não leu as estatísticas oficiais. Nós tínhamos em 1989 125 policiais sobre 100 mil habitantes. Hoje nós temos 216 policiais sobre 100 mil habitantes. Vejam, não falta policial, está sobrando policial. Não falta agente penitenciário, está sobrando agente penitenciário. No Paraná, por exemplo, não falta agente penitenciário, é que metade deles estão fazendo hora em gabinete de vereador, porque qualquer pessoa que tenha padrinho político não quer ser agente penitenciário, acaba indo trabalhar em gabinete de alguma coisa. Quer dizer, o sujeito dá um jeito de sair daquela condição, mas não falta investimento, certo? A distribuição do PIB no Brasil em termos de segurança, ela não é desarrazoada, não é por falta de dinheiro ou investimento, como se diz, em segurança pública. Pelo contrário, houve um aumento do investimento em segurança pública durante o período que coincide com o giro punitivo. Nesse contexto, a população prisional do Brasil aumentou de 1990 até 2016, escutem isso, a população prisional aumentou 700%, enquanto que a população total do Brasil aumentava 39%. Hoje a polícia mata mais, a polícia em São Paulo, hoje, mata mais do que todos os crimes de latrocínio na cidade de São Paulo. Sabe quando você fica com medo que o cara vai te assaltar na esquina e levar um tiro? É quase o dobro o número de pessoas mortas pela polícia do que o número de vítimas de latrocínio no estado de São Paulo.
e as armas de fogo, que algum imbecil vai querer, enfim, liberar em breve. Imbecil, né? Porque é contrafático. Já é a quinta causa de morte no Brasil. Primeiro são acidentes vasculares cerebrais, né? Doenças cerebrovasculares. Segundo, infarto agudo, pneumonia 3, diabetes 4 e já venceu a hipertensão, as armas de fogo. Né? Quer dizer, mais inclusive do que acidente de automóvel. E acidente de automóvel mata muito no Brasil, especialmente a população jovem. Mas como causa absoluta, nós estamos falando de quinta causa de morte no país. Tá bom, esse é o diagnóstico, certo? Há um giro punitivo, o sistema penal nunca foi tão grande e também as instituições penais nunca tiveram tanto poder. Né? Até agora vai lembrar disso porque ele é contemporâneo à minha época. Na minha época de faculdade, o cara que queria ser juiz era meio bobo da turma. Assim, o cara meio lesado, vai fazer, se não der nada, vai ser juiz. Se não der nada mesmo, aí vai ser promotor. A vontade de ser promotor ou juiz era muito pequena. O salário não era tão alto, era uma vida bem maçante, ninguém tinha tesão em ser juiz ou promotor. Bem diferente do que é hoje, né? Mas ninguém tinha vontade. Falava assim, não, isso aqui é uma escola de advogados, né? Essa era a grande coisa, ser advogado, essa era a primeira função de todas. Hoje não, né? Seja pela política absurda que criou essa elite meio navabesca, né? Que pendura os seus sonhos nos olerites, né? E que constrói essa categoria que constitui crime hediondo, que é o concurseiro, né? Que é o sujeito que vive prorrogando a sua identidade, a possibilidade de ser aprovado em qualquer concurso. Isso criou no Brasil um sistema penal que coloca a própria classe política refém das suas decisões. Vocês querem saber? O pior trabalho no Brasil hoje é ser prefeito de uma cidade. Porque o Ministério Público vai sentar na tua cabeça. Não tem como você tomar uma decisão, especialmente pequenas prefeituras, mas o Haddad sabe que as grandes também. Você não consegue tomar uma medida concreta, sem imediatamente o Ministério Público colonizar aquilo com os instrumentos que ele tem para te coagir. O Ministério Público pode hoje fazer a gestão indireta de uma cidade inteira. Quer dizer, o Ministério Público se agigantou. Hoje quer dizer em quem eu posso votar e quem não. Escutem, isso também vale para os canalhas. Não é? Hoje o ex-governador do Paraná, que é um desses que bate em professor, foi preso. Eu acho que isso está errado, cara. 4 anos de investigação. O cara é preso há 3 semanas da eleição. O Ministério Público está decidindo quem eu posso votar ou não. Não, mas não está proibido. Escute, a interferência no processo político do Ministério Público, não vou nem falar do sujeito que está preso lá em Curitiba, mas a interferência que o Ministério Público tem, que o Judiciário tem, em nos dizer quem que é bom e eu posso ou não votar, eles estão definindo aqueles piás, né? Eles estão defendendo o horizonte político do Brasil, quem merece ou não o nosso voto, quem pode ou não ser eleito. E eu sei quem lidera as pesquisas e quem o representa, pelo menos o imaginário dessa gente, né? Porque não vão dizer que é um efeito colateral indesejado, né? Que o Bolsonaro é uma imprudência lá. Não, escute, dava para ver que em qualquer processo de moralização da política aparece esse tipo de canalha para tentar restituir aqueles significados fortes que constituem sociologicamente a referência básica de sociabilidade, família, trabalho, etc. Religião. Bom, então o Brasil se agigantou em termos penais. Aí o que aconteceu? Aí vem a crítica que eu faço também à minha geração de criminólogos críticos. Para variar, por uma certa síndrome de vira-latice, nós nos voltamos para os criminólogos do Norte e perguntamos para eles, por favor, nos digam por que nós estamos prendendo tanto, por que nós estamos matando tanto, por que nós estamos prendendo mulheres tanto, por que todos esses fenômenos de inflação penal acontecem aqui. E eu me lembro em 2002, quando eu li pela primeira vez o Ruy Vacan, cara, e aquilo fez todo sentido para mim. Porque eu odiava o FHC. Acho que ainda odeio. Odiava muito naquela época, né? Estudante. É porque quando eu entrei na Federal do Paraná, o FHC pagava um salário mínimo para cada professor. Era a precarização absoluta da Federal. E eu tinha certeza que a culpa era do neoliberalismo. Né? Diz assim, o neoliberalismo produz encarceramento em massa. Foi o que o Vacan me ensinou. Ele dizia que, em vez de workfare, havia prison fare. Que o neoliberalismo substituía a guerra à pobreza e transformava em guerra aos pobres. Que o principal programa de habitação do neoliberalismo era o encarceramento em massa. E aquilo era música para os meus ouvidos. O Vacan me dizia que haveria uma privatização constante do sistema de justiça criminal, a começar pela privatização dos presídios, e da privatização dos presídios, a privatização de toda a segurança pública. Que havia um novo higienismo, uma espécie de expressão de tolerância zero que caracterizava a destruição
do welfare state, transformando o Estado previdenciário em Estado penal, através daquela figura do Estado central. E aquilo fez muito sentido e aliviou minha alma, e por muito tempo eu empunhei essa bandeira de que a culpa do grande encarceramento era do neoliberalismo. Depois, outras referências que a gente teve no caminho, foi do Alessandro de Giorgi e do Jock Young, que falavam da profunda transformação do modo de produção fordista, o chamado modo de produção pós-fordista, e que isso ia produzir uma massa de mão de obras inúteis, de pessoas que não sabem falar inglês ou ligar um computador e que não podem ser exploradas sequer pelo capital e que iam ser presas para sequer constituírem exército de mão de obra, porque mesmo que houvesse uma obra, elas não poderiam ser utilizadas, ou seja, pessoas que eram inúteis para a exploração pelo capital, e isso era o que determinava o seu encarceramento em massa, que portanto as políticas de prisionalização serviam para o controle social da chamada canalha, era a ralé, eram os underclass, como o George Murray diz, né? O Charles Murray, perdão, que havia um excedente de pessoas inúteis e que nós não teríamos como evitar a produção de inúteis e que, portanto, a melhor coisa a se fazer com ele eram certas políticas assistencialistas de baixo custo que evitassem que eles se reproduzissem. E eu estou citando aqui textualmente a proposta do Charles Murray naquele livro In Our Hands, em que ele propõe a entrega de um valor fixo para toda mulher pobre para que não tenha filho antes dos 26 anos. Ela ganha todo mês uma mesada do Estado, com tal que não se reproduza. E todo homem pobre ganha uma mesada do Estado se a cada mês ele for fazer xixi no potinho e não passar num teste de uso de drogas. Veja, o controle higiênico, né, dessas populações indesejadas vinha com a prorrogação dos seus sonhos de reprodução ou não, ou da sua liberdade na capacidade de exercício da autolesão, como parte de um governo do excesso, dizia o Alessandro de Giorgi. Vejam, eu ouvia isso e fazia todo sentido na minha cabeça. Eu dizia, claro, essa também é a explicação para o Brasil. É o controle da underclass, é a distinção que tem nos Estados Unidos. Claro que lá eu não poderia dizer isso que eu vou dizer a seguir, mas a distinção que eles mesmos cristalizaram entre black e nigger, que era o sujeito, não, um homem negro é um homem integrado socialmente, é um homem que cumpre papéis sociais típicos, mas o nigger é o sujeito que vive uma cultura de violência, de gangsterismo, enfim, relações de violência vinculadas ao uso de crack e de exploração de mulheres e de outras pessoas, enfim. Aquilo fez sentido na minha cabeça, porque você imaginava que era fundamental, como existe no Brasil, por exemplo, a criação intraclasses de distinções entre quem é vagabundo e quem é trabalhador, né? E essa distinção ajudava a forma do controle social, diferenciando a punição, com tal que a polícia sempre acerte no traficante e não no trabalhador ou no estudante. A terceira explicação que eu encontrei, essa tinha menos aderência, né, pelo que eu imaginava ser o Brasil, era a explicação do Malcolm Feeley, do Jonathan Simon e outros autores, que falava de uma nova penologia, de uma justiça atuarial, de uma realização da racionalidade tecnocrática em substituição à racionalidade burocrática. E a ideia, segundo essa perspectiva deles, era de que nós estávamos abandonando controles formais burocráticos de justiça e utilizando critérios de risco para disciplinar grandes massas de pessoas. Então, ao invés de punir pessoas por coisas que elas fizeram, nós estávamos contendo preventivamente pessoas que já sinalizavam indicadores de risco pertencentes a grupos sociais desviantes. Logo, a lógica do atuarialismo seria distribuir a criminalização não de acordo com o que você fez, nem mesmo de acordo com quem você é, mas de acordo ao grupo de risco ao qual você pertence, atuando de maneira profilática para prender menos e melhor. Só que esse sistema de prender menos e melhor, quando se estendeu a grandes populações, acabou prendendo muito mais, porque a característica do atuarialismo como prevenção é você antecipar medidas penais de supervisão e controle para evitar a prática do ato criminoso. Isso aqui não fazia muito sentido no Brasil, porque o Brasil não tinha cultura atuarial tecnocrática. É um pouco o discurso da gestão, né? Coisas que elegem João Dória, esse tipo de gente. Não sou político, sou gestor, como se o sujeito pudesse chegar lá, ungido pelo bálsamo tecnocrático, e meio que resolver os problemas sociais numa questão de engenharia financeira, como se disso se tratasse. A quarta explicação, também uma explicação contemporânea desse período, que veio para nós criminólogos críticos brasileiros, é a explicação do David Garland, aliás, um autor extraordinário que escreve muito bem, de grande erudição, que falou que não, falou que o problema era cultural, que havia uma mudança na cultura do controle. O que ele dizia, e é bastante fácil perceber como parte da vida cotidiana, é que o crime passa a ser o complexo central da sociedade ocidental. O crime é o central. Você não consegue ir para casa hoje e não falar de crime. Você não consegue ver o Jornal Nacional e não ver crime. Os problemas de saúde viram problemas de crime.
O problema da educação é o problema de crime. O crime passa a ser o eixo constitutivo central no qual orbitam todas as outras formas de interação social. E por causa da centralidade do crime, a principal forma reativa do Estado em relação a essa centralidade, que é endossada pelos meios de comunicação em massa, é um passo descivilizatório ao obscurantismo, que utiliza medidas mais graves de controle social por meio da restituição de elementos que pareciam anacrônicos, como a preferência pela prisão. O que vocês acham? São boas explicações, não são? Quem vê isso e ouve isso, com a idade que eu tinha, com a raiva da FHC que eu tinha, com tudo que eu tinha, fazia muito sentido. Só que não é assim no Brasil. Não foi assim a nossa história de encarceramento em massa. Porque quem produziu encarceramento em massa no Brasil foi o Partido dos Trabalhadores. Aliás, não foi só o Partido dos Trabalhadores, porque a gente tem que fazer uma série de mediações em relação à distribuição dos estados desse poder, né? Cada estado tem um grande controle da autonomia dos processos de criminalização, mas o encarceramento em massa no Brasil é contemporâneo à direção política feita pelo Lula. E é terrível dizer isso, né? Eu disse isso num congresso da Escola da Defensoria Pública e alguns petistas abandonaram. Assim, deve ser muito ruim ouvir isso, né? Eu não estou orgulhoso de dizer isso, mas foi o que aconteceu. Aí você vai, vejam, explicações alternativas. É que o PT é neoliberal. Pera, tudo bem, você pode ser do PSOL e afirmar isso, ou do PSTU e acreditar nisso. Mas escute, a direção macroeconômica, até onde ela consegue ser macro num país subdesenvolvido e periférico. A direção da política econômica do Brasil, durante os governos Lula e Dilma, foi neodesenvolvimentista. Criação de líderes nacionais, investimento em tecnologia local, e reforço da construção civil, porque tem alta empregabilidade. As opções econômicas que o PT fez não foram opções neoliberais. Quando eu voltei para a minha universidade, depois de ter passado os anos FHC nela, tinha cortina na sala de aula, tinha ar-condicionado na Federal do Paraná, tinha microfone. Nós não tínhamos nem cortina, nem quadro, nem nada. Tinha professor que não recebia salário há 6 meses. Assim, o neoliberalismo produzia aquilo, era claro. Não quer investir em educação pública, como o Alckmin que quer, né, privatizar a pós-graduação na USP. Eu entendi aquilo, mas agora, quando tinha investimento em Bolsa Família, em políticas assistenciais, algumas políticas caritativas, quando havia investimento nisso, produzir um encarceramento em massa, a tese do Vacan não batia. Então, ou o Vacan está errado, ou ele está errado para o Brasil. Ele não consegue explicar por que nós produzimos encarceramento em massa quando nós tivemos 4% de desemprego, que é o menor índice de desemprego da história do país. Faz sentido isso? E foi nesse período que nós tivemos a curva do encarceramento. Segundo ponto, a explicação do Alessandro de Giorgio, que é a produção desse excedente, né? Essa massa de inúteis. A explicação da transformação das relações de produção do Fordismo e pós-Fordismo só funciona em países altamente industrializados. Não é o caso do Brasil. A mecanização das relações que produz desemprego estrutural é claro que nos afeta, mas nem de longe nos afeta como afetou os grandes parques industriais do mundo. Por exemplo, boa parte das fábricas dos Estados Unidos desterritorializaram as suas unidades produtivas atrás de mão de obra mais barata, na China, no México. O Brasil não fez essa opção. Nós não tínhamos indústrias para ir produzir, sabe, em um outro país que fosse uma hora de trabalho menor do que a nossa. Entende? A explicação do Alessandro Giorgio também não bate. Por quê? Porque o Brasil continua tendo uma estrutura produtiva muito dependente da exportação de commodities. E quando essas commodities estavam mais valorizadas e permitiram algum nível de desenvolvimento das relações de produção, pelo desenvolvimento tecnológico das forças produtivas, nós tivemos encarceramento em massa. Ou seja, precisamente quando nós tínhamos um processo de reindustrialização, de reintrodução de tecnologia local, houve encarceramento em massa. Contradizia de novo a segunda tese, que era a tese do Alessandro de Giorgio. Da nova penologia nem precisa dizer, porque não se aplicou. E aí veio a tese do David Garland, da mudança de cultura. Mas escutem, o Brasil sempre teve cultura da violência. O Brasil é um país marcado por massacres. A história do Brasil é marcada pelo genocídio, pelo massacre, pela morte, pela destruição. Não é pela ideia, né, de uma racialidade cordial, né? Não é nada, é pelo tiro na cara, pela morte, pela destruição do outro, pelo espancamento. A primeira medida penal do Código Criminal do Império para os escravizados era açoites.
Assim nasce o direito penal brasileiro, legitimando o açoite nos outros. Quer dizer, a ideia de que o Brasil passou por um processo de miscigenação, sabe, não conflitiva, harmônica, isso é bobagem, isso é mentira. Nosso país é marcado pela cultura da violência. Então não dá para dizer que a gente mudou a nossa cultura, certo? Que agora nós somos mais envolvidos em relação à violência do que no passado. Nós sempre fomos marcados por relações de cínica exclusão do outro. A característica da democracia racial brasileira é o cinismo, né? Eu sei que é assim e faço assim mesmo. As formas de controle social dessas populações indesejáveis já era feita por mecanismos sociais cuja brutalidade só nos assusta quando a gente coloca em perspectiva. Vocês foram ver o filme Que Horas Ela Volta? Espera. Sabe o que é ver aquilo na tela? Mas aquilo foi a casa de muitos de nós, de um lado ou de outro. E a gente não se dava conta de como... Eu fui ver esse filme na Alemanha, a vergonha que eu sentia. Eles perguntavam, é assim mesmo no Brasil? Não pode comer o mesmo sorvete que a patroa? Não pode. E tem quarto separado? Tem. Mas e é normal? É normal. No Brasil é normal. Mas que cultura da violência nova é essa? Se dentro da nossa casa a gente criava esse tipo de exclusão, que a empregada ia comer na cozinha para não se infestar com a gente. E aí o David Garland diz, há uma nova cultura da violência. Escuta, a gente vive numa cultura de desgraça cínica. E terça-feira à tarde, falando de desgraça cínica, um ânimo para ir à aula à noite. Aí, tudo bem, então eu vou encerrar para a gente poder abrir algum debate aqui. Então o que eu pensei? Eu falei, poxa, nós temos um problema aqui. Os nossos marcos teóricos, as pessoas que deveriam nos dar resposta, não nos deram resposta. Deixa eu tentar investigar então o que aconteceu só no Brasil que possa explicar o encarceramento em massa, especificamente o encarceramento em massa como elemento do giro punitivo. Vamos lá. Primeiro, como criminólogo crítico, eu tenho que prestar conta a toda a criminologia etiológica. Você não pode ser um criminólogo crítico renunciando à criminologia etiológica, a criminologia tradicional, né, que supõe a criminalidade e não o processo de criminalização. Então a primeira pergunta que eu me fiz é, de 1990 a 2018, houve aumento da criminalidade? No sentido clássico? Houve. Em 1981, já no finzinho da ditadura, que enquanto o seu fim político em 85, o seu fim jurídico em 88, mas em 81 a gente já está fora dos anos de chumbo, certo? Em 81, nós tínhamos 15 mil mortes sobre 100 mil habitantes. Hoje a média nacional é 29 sobre 100 mil. Estão vendo a conta? O giro punitivo no Brasil produziu um aumento dos homicídios. A democracia brasileira mata mais que a ditadura. O dobro. Depois, houve um expressivo aumento de roubo e furto, também durante a democracia. Isso aqui não é apologia da ditadura. É só para dizer que a democracia brasileira falhou no seu processo de transição e nós temos que identificar o que falhou para poder salvá-la. Porque senão aparece um babaca qualquer e alega esse número como pura empiria e fala, era melhor naquele período, e aí você vai ficar refém se você não tem análise. Esse é o risco de você fazer criminologia, chamada, o Jock tem chamado de criminologia voodoo, né? Que é criminologia a partir de números. Fazer empiria abstrata não basta, tem que ter análise sociológica para mediar isso aqui. Segundo ponto, historicamente no Brasil, a causa número 1 de prisão no Brasil era homicídio. Quem ia preso era homicida. Quem está falando a vocês aqui é o criminólogo crítico abolicionista. Se tem um bom motivo a justificar a prisão, que eu não quero na minha existência e tal, mas se existe um bom motivo a justificar a prisão, é homicídio. Estão de acordo? O cara matou alguém. Talvez, por ter matado dolosamente alguém, talvez ele mereça ficar privado de liberdade por um certo tempo. Não certamente numa jaula, não nas condições em que é feito, mas talvez, mesmo sendo abolicionista, eu não quero descartar que talvez algumas pessoas que tenham matado outras tenham que ficar contidas em alguns espaços por uma determinada quantidade de tempo. Portanto, se o homicídio é a principal causa de prisão, eu tendo a pensar que esse sistema é mais ou menos democrático. Afinal, crime e homicídio é o mais grave que existe. Nada é mais grave que o homicídio, só o genocídio, que é um homicídio em grandes proporções. Eu estou ok se a prisão tivesse só homicidas, mas não é o que ela tem hoje. O que aconteceu no giro punitivo do Brasil? A gente parou de punir o homicídio, hoje nem se investiga mais o homicídio, hoje o Ministério Público arquiva os homicídios. Se o cara for traficante, a gente prende quem? Furto e tráfico. Porque
nós estamos prendendo, veja como é estúpido em perspectiva, nós estamos prendendo pessoas que querem vender uma coisa que outras pessoas querem comprar, nós deixamos de perseguir, investigar, denunciar e eventualmente condenar pessoas que praticam homicídio. Faz sentido uma coisa dessa? Qual a diferença entre uma relação de drogas, do ponto de vista jurídico, de venda de drogas, e de um negócio jurídico perfeito? O objeto é ilícito. Se você der licitude ao objeto, negócio jurídico perfeito, clássico do direito civil. Por uma intransigência imoral em relação a esse objeto, nós trocamos a nossa criminalização, que poderia prevenir, diminuir ou ao menos endereçar criminologicamente questões da gravidade que tem homicídio, estupro, latrocínio, que são os conceitos de crime que têm forte aderência porque tem antijuridicidade material socialmente referenciada. Nós estamos prendendo tráfico, que não faz o menor sentido, que simplesmente abastece isso e gasta esses recursos que não diminuíram, mas aumentaram de maneira completamente irracional. Daí porque a pauta número 1 de qualquer criminólogo crítico, não importa, eu trabalho com criminologia cultural, trabalho com criminologia e literatura, trabalho com criminologia e atorialismo, não importa qual campo do criminólogo crítico, a nossa pauta número 1 é descriminalizar a produção, comércio e uso de todas as drogas, todas, para já, para ontem. É um imperativo ético, senão pelo simples motivo de que isso impede que a gente possa ter uma polícia democrática, que a gente possa ter um Ministério Público democrático, um judiciário democrático, porque adivinhem só, a prisão não vai a lugar algum, a prisão não vai acabar, a polícia não vai acabar. O que eu tenho que fazer é tentar mobilizar o esforço da polícia, a existência da prisão, a própria racionalidade do judiciário, funcionar de acordo com uma chave do que seja socialmente importante, e por Deus que é importante, homicídio, estupro e latrocínio. E roubo talvez, dependendo do tipo de roubo. Sabe que no Brasil isso aqui é roubo, né? O cara enfia o dedo embaixo e é roubo. Que a vítima se ameaçada, dane-se, não importa. Você pode atirar o teu dedo, mesmo sendo Jedi, isso não mata alguém, não é possível. E os tribunais acham que isso é roubo. Então a gente está lotando a prisão com esse tipo de criminalidade dirigida contra essa parcela da população e revertendo um processo histórico clássico. E aí vem o indicativo central no Brasil. Pegue o gráfico do aumento da população carcerária no Brasil e do número de mortes produzidas pela polícia. Vocês sabem qual que é a determinação número 1? Foi a lei de drogas de 2006. Eu estava no seminário do IBCCRIM e eu me lembro quando tentaram explicar a lei de drogas, dizendo a lei de drogas é um avanço, porque embora ela tenha aumentado a pena mínima, no parágrafo 4º do artigo 33, ela deu aos juízes um argumento mais sensível, para eles poderem diminuir a pena. O que nós descobrimos nesse caso? Você não dá poder ao juiz no Brasil. O juiz no Brasil não tem maturidade, não tem conhecimento para usar o poder. É literalmente um porco numa loja de cristal. Não é conveniente dar poder ao juiz no Brasil. É perigoso, porque eles não têm maturidade democrática, eles não têm conhecimento técnico para usar esse poder. O gráfico é assustador, porque é uma justa posição entre a edição da nova lei, a expectativa que havia de diminuição. Escutem, eu juro por Deus, estava lá no seminário, 2006, a comissão que fez a reforma da lei, assinada pelo Lula e pelo seu Márcio Tomás Bastos, dizendo para nós que ia diminuir a população carcerária em 2006. E o gráfico faz assim, ó, dizendo que eles estavam dando aos juízes mecanismos para fazer o equilíbrio. Você não dá poder aos juízes, porque eles transformam qualquer discricionalidade em arbitrariedade. E hoje o sintoma mais claro disso é que eles podem desdizer o que está escrito, e somos todos alfabetizados, e está escrito no artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado senão após trânsito de julgado, e o cara diz que não está escrito isso. Como se fosse a roupa nova do rei, né? Ah, estou vestido, você está pelado. Não, eu estou vestido. Todo mundo está vendo o que está escrito. Ninguém é imbecil, está escrito. Você não pode violar uma regra da lógica. Ah, não, princípio de mutação. Está escrito, parceiro, não será. São conceitos cristalinos no direito, são conceitos centenários. Um deles é milenário do direito. Não tem trânsito em julgado, não tem culpa. Não tem culpa, não tem culpabilidade. Não tem culpabilidade, não tem tipo penal, não tem condenação. Não crime, não há pena sem culpa. Está escrito em mármore esse troço. E o cara quer dizer que pode, porque ele ouviu uma voz dentro da cabeça dele dizendo que o povo exige que seja assim. Como ouviu também Pôncio Pilatos para soltar o Barrabás e crucificar o Cristo, do qual ele deve estar bem arrependido nos dias de hoje. Já fazem o quê? 2000 anos que ele está no inferno, sofrendo por essa decisão dele.
sobrou isso, né? A justiça divina e o que eles chamam das sentenças de mero inconformismo da defesa. É o que eu tenho, né? Mero inconformismo, pelo menos da defesa informada. Só para vocês terem ideia, essa é uma pesquisa de um mestrando que agora está trabalhando comigo em São Paulo. Ele mostrou o aumento das penas de 1985 para 2013. Em 85, 52% das penas eram menores que 8 anos. Hoje, 52% das penas são maiores que 8 anos. Nós abastecemos o sistema penal com um gradiente punitivo absolutamente irregular, fora do parâmetro. Se vocês pegarem a comparação entre as novas formas de incriminação e os bens jurídicos às quais elas se destinam, nós perdemos o lastro disso. Nós, vírgula, quem fez isso foi o Executivo Federal, foram Márcio Tomás Bastos, Lula, Dilma. Como é que pode? Mas não deveríamos ser eles que iam proteger a classe trabalhadora? Eu sei que nós vamos escrever 32 volumes chamados Erros do PT, certo? Mas eu quero 3 volumes, um só para o STF, para discutir como é que virou aquilo, e 2 para discutir o que eles fizeram em matéria penal. Vocês também lembram de 2013, né? Não era de graça aquilo. Era porque aquele não era o nosso governo da classe trabalhadora. Era porque já tinha prisão demais. Depois a gente tenta romantizar isso para salvar o presente. Essa é uma forma quase de distorção. Agora você tem que votar em mim, senão a barbárie vem aí. Cara, mas e o compromisso que você tinha com a classe trabalhadora? 727 mil presos. Então, primeira explicação. Vejam, de fato, houve um aumento da criminalidade no Brasil. Segundo, houve um aumento da criminalização primária e secundária. Primária com infração legislativa, secundária por causa do tráfico de drogas. Terceiro, houve uma restrição orçamentária, não em termos absolutos. Aquele dado que eu mencionei a vocês, de que não houve, digamos, falta de investimento, é que o dinheiro foi muito mal usado. Por exemplo, o dinheiro do fundo penitenciário é assaltado para pagar Força de Segurança Nacional. Isso é um absurdo. Com a situação humanitária que nós estamos dando dinheiro para pagar diárias para policiais recrutados constituírem uma força de ataque militar policial interventivo que não tem utilidade nenhuma, que poderia ter sido feita, né, pelos estados. E aí, mais dela ainda foi direcionada para isso. Então, o Brasil não tem problema de orçamento para a segurança pública. Ele tem um problema de inteligência, porque ele está usando esse dinheiro no lugar errado. Ao invés de usar medidas que poderiam diminuir a criminalidade e a criminalização, ele está investindo esse esforço nas medidas mais populistas e incapazes de produzir resultado. Ou você acha que a intervenção militar no Rio tem algo a ver com a segurança de vocês? Foi o jeito de paralisar o Congresso. O que foi o jeito de paralisar o Congresso? Que o senhor Rodrigo Maia estava enfiando a faca no Temer, fazendo ele sangrar para poder dar dinheiro para os governadores quando não tinha dinheiro. Ele falou, bom, o único jeito de parar com esse troço é com intervenção, amparo e desmobiliza o Congresso. Esse tipo de, transformação orçamentária, por meio dessa lógica populista de reação imediata, mostra também a fragilidade da nossa classe política para poder pensar a segurança pública. Eu não quero nem comentar os programas de segurança pública que os candidatos apresentaram, todos, porque são todos ruins, todos. Todos. Inclusive do meu partido, todos ruins. Inclusive porque do meu partido eu recebi uma ligação, Maurício, amanhã vou lançar o programa, você não quer dar 5 sugestões? Vai tomar, é claro que eu não quero dar sugestão. Não é assim que eu penso segurança pública. Não. Darcy Ribeiro, tem um problema com a educação no país. Você dá 5 dicas rápidas para um plano de governo, ninguém vai fazer isso. Ninguém é responsável por fazer isso. Bom, daí eu não quero entrar em detalhes sobre opinião pública, sobre jornal, sobre como a mídia, etc. É uma discussão já batida no Brasil. Vou dar a última explicação para vocês. Vejam, isso aqui está em processo de desenvolvimento ainda, certo? Eu não cheguei a uma conclusão. Eu sei que a teoria que veio não presta. Não presta em termos. Claro que tem contribuições importantes do Lacan, David Garland, Jonathan Simon, Alessandro George. Não estou falando para jogarem esses caras no lixo. O que eu estou dizendo é que a explicação do encarceramento em massa no Brasil não se dá, eles não são suficientes. Longe disso. Uma das coisas que nós temos que investigar é entender como é que o MP e o Judiciário catalisaram um processo de criminalização no Brasil. Eu juro que se vocês procurarem nos anais históricos, onde essas instituições foram pensadas, se você ler as páginas do Ministério Público, você se emociona, porque ele ia ser um interesse público. Ele não é, hoje ele é um interesse privado. O Ministério Público hoje representa um interesse particular para poder assegurar a distribuição social da riqueza de maneira muito clara. Em que momento nós perdemos?
Veja, e a geração que está lá, que já passa a ser cada vez mais parecida com a minha geração, tinha um outro tipo de formação. A gente não é filhote da ditadura, a gente se formou, né, com a constitucionalização do direito brasileiro. Quais foram as determinações que fizeram fracassar essas instituições e elas catalisarem o processo de criminalização? É uma hipótese que também me interessa ainda compreender. Tem outras coisas que têm que ser explicadas no Brasil, o abuso da prisão preventiva, como trabalhar as questões patrimoniais de furto e roubo para diminuir as hipóteses de incriminação, como fazer com que concretamente as penas diminuam. Posso dizer para vocês que uma hipótese judicial aqui é que não dá mais para ter associação mais tráfico, que é um erro técnico, mas que acontece todo dia. Você não pode ter em relação ao mesmo bem jurídico, diferentes níveis de proteção à mesma incriminação, mas tem. Enfim. Eu acho que está na hora de fazer uma criminologia crítica brasileira, no sentido próprio do debate, ao qual o professor Alberto se referiu antes aqui. É um enclave que a gente não superou ainda, né? É difícil dizer se a gente tem criminologia crítica no Brasil ou uma criminologia crítica brasileira. Então, o que falta para ter uma criminologia crítica brasileira? É o desenvolvimento de categorias para análise da realidade brasileira, sem supor essas categorias. Para encerrar, eu quero homenagear o cara que no domingo levou 2 tiros porque estava fazendo panfletagem, porque no dia 6 ele abriu sindicância contra a guarda municipal. No domingo ele levou 2 tiros de borracha, um na mão, outro nas costas, porque sim, que a guarda municipal de Curitiba, né, sabe que o Renato é preto, pobre, candidato pelo PT, ele pode levar tiro e não vai sair como grande drama, né? O Renato fez uma dissertação de mestrado, não ficou como deveria, tem déficit ali, ele sabe disso, ele está trabalhando para melhorar aqui. Mas o Renato eu li aquela dissertação e falei, isso é criminologia crítica brasileira. Deixa eu explicar para vocês rapidamente. Quando você vai estudar prisão no Brasil, geralmente o texto que vem é o do Foucault, depois vem o texto do Goffman, depois, se você for um pouco mais, vem o texto do Grisham Zeitz, Society of Captives, e depois vem o texto do Roger Matthews, do Entire. Esse é mais ou menos assim, se você pegar as bibliografias básicas, esses são mais ou menos os trabalhos para pensar prisão no Brasil. Foucault é um repertório categorial fantástico, maravilhoso. Você não pode passar pela criminologia sem ler o Foucault. Não tem como não ler o Irving Goffman para crítica e fundamentação do movimento abolicionista, antimanicomial. Não tem como não ler o Grisham Zeitz para entender o conceito de mortificação do sujeito, de instituição total. Não tem como não ler o Roger Matthews para pensar o tempo e a temporalidade dentro da prisão. São todos autores importantes, ok? O que esse menino, primeiro aluno cotista da Federal do Paraná, por raça, conseguiu demonstrar numa mera dissertação de mestrado? Ele mostrou que todos esses autores tinham um pressuposto, que era o que ele chamava de prisão-possibilidade. Todos esses autores supunham que a prisão era algo que podia acontecer com você. Só que o Renato nasceu na quebrada, que é o lugar mais pobre da pobreza. É o que primeiro alaga, o mais sujo, o mais precário. E ele falou que na quebrada a prisão não é uma possibilidade, a prisão é uma presença. Porque o pai dele foi preso, porque o primo dele está preso, que todos os amigos dele estão presos, ou vão ser presos, ou foram presos. Porque a prisão faz parte da cultura dele, porque ele nasceu indo visitar o pai no presídio, e todos os amigos dele também. E a cultura que foi produzida na prisão veio para fora, e estabeleceu uma interlocução dentro e fora, que dizia que a cultura que ele vivia era a cultura prisional. E porque no Brasil nenhum preso fica isolado, mas mantém relações de afeto, o controle da boca, e fala no radinho e no Facebook todo dia. Porque no Brasil a prisão não é uma possibilidade, é presença constante na vida de boa parte da população. E portanto todo esse repertório analítico desses autores clássicos não era válido para o Brasil, porque partiam de um pressuposto errado. E ao propor essa categoria prisão-presença, ele abriu meus olhos. Veja, uma dissertação de mestrado, feita com criminologia crítica brasileira, que tem um déficit teórico enorme. A criminologia crítica brasileira não tem um déficit de empiria, tem bastante pesquisa, o que falta é análise qualificada. É o que o Joaquim chamaria de imaginação criminológica, né? Imaginação criminológica. Propor categorias. Ontem, por exemplo, num seminário sobre homicídio policial, um mestrando lá falou, porque o conceito de território, eu falei, não, pode parar. Ache algo melhor que o conceito de território. O conceito de território é muito ruim para a tua pesquisa, porque ele é um conceito que já tem idade, está gasto, é outra lógica, é a lógica moderna, que aqui não cabe. Você está falando de segregação espacial, nós temos que desenvolver essas categorias.
Um outro erro da criminologia crítica brasileira, e eu quero fazer com isso um elogio, a um dos melhores trabalhos que eu já tive condição de avaliar no Rio de Janeiro, que é do Diogo Flora, que está aqui. E o Diogo fez uma pesquisa maravilhosa, eu ia dizer outra palavra, muito boa, muito boa a pesquisa dele, sobre homicídio policial. Uma baita pesquisa. Ontem, o teu trabalho foi referência dos meus alunos. Só que aí, na segunda parte do trabalho, o Diogo se rendeu, e não deveria ter se rendido, ao academicismo brasileiro do presente. Eu também já fui vítima disso. Quando eu fui escrever minhas teses, tinha que colocar o Dussel, tinha que colocar o Boaventura, estava na moda, tinha que escrever, tinha que colocar eles. Às vezes não é pertinente o que está na moda. E aí ele tentou explicar um fenômeno que ele descreveu como ninguém, usando chaves de explicação que não batiam muito bem. Uma delas, se eu bem me lembro, era a criminologia feminista. Eu falei, cara, não tem nada a ver com o teu trabalho. 99% das pessoas que morrem são homens. O que tem a ver isso? Não, mas é que eu senti uma necessidade de explicar isso. Eu entendo a tua angústia para isso, mas não é pertinente no teu trabalho. Vejam, fazer criminologia crítica no Brasil começa por fazer um trabalho desse quilate investigativo. E eu não vou nem dizer, porque ele vai publicar isso, eu não quero dar um spoiler, mas a forma pela qual ele investigou homicídio policial, ele contornou toda a tradição que o precede. É mais que uma dissertação, é uma tese doutoral, é uma tese. Só que tem um problema analítico, teórico, que eu espero que ele esteja trabalhando para publicar esse troço e virar referência 1 no Brasil sobre esse tema. Posso falar a mesma coisa, para não personalizar em relação ao jogo, do meu amigo Orlando Zacconi, que produziu um trabalho maravilhoso, extraordinário sobre homicídio policial, mas que na análise teórica foi para Hobbes. E eu pergunto, por que a filosofia política apareceu aqui, parceiro? Se a explicação tem outra dinâmica, por que você tem que voltar para um marco da filosofia política do Leviatã? Não que não seja pertinente, ele faz-se pertinente, porque é possível esse paralelismo. Mas o que falta na criminologia crítica brasileira, primeiro, é um acerto no diagnóstico. O segundo, eu acho, e eu estou fazendo autocrítico quando eu digo isso, porque eu cansei de produzir esses trabalhos, é que falta para nós a ousadia. Tu quase que nem o Neymar, né? Como é que ele não é ousadia? Sabe aquela coisa? Escuta, por que a gente não parte para cima? Esses caras, né, do De Jorge, bate neles. Mas assim, a tua categoria é uma merda, não me explica o mundo aqui. E por que você está errado aí, você não tem ideia do que está fazendo. Como é que eu explico a cultura da violência para o seu Sir David Garland, né, que veio da Escócia, que é professor da New York University, falando assim, você já teve ditadura? Ele não sabe o que é. Então como é que eu posso usar a categoria dele se ele não sabe o que foi ditadura no Brasil? E vejam que nós estamos numa posição vantajosa em relação a eles. Porque o nosso horizonte criminológico é muito mais interessante que o deles. Porque os nossos problemas são maiores. Muito maiores e mais graves. Isso é levar, do meu ponto de vista, a criminologia crítica a sério. Levar ela a sério é não fazer trabalho empírico. Chega de trabalho empírico. Quero trabalho concreto. Que faça a investigação empírica necessária, mas que seja profundamente imaginativo. Na proposta de conceitos analíticos para poder ler a nossa realidade. A criminologia crítica brasileira tem sede por categorias analíticas e não pode continuar sendo refém das categorias dadas por esses autores que fazem um certo sentido, mas quando a gente vai fazer o trabalho de verificação, não batem na explicação, seja da prisão no Brasil, seja do grande encarceramento. E isso é uma tarefa que vai caber à geração de vocês. Eu vou participar desse processo, tentando pelo menos mostrar os erros que a minha geração cometeu, tentando construir essa massa teórica crítica. É isso, obrigado. Sempre brilhante e que nos deixa ansiosos porque esse trabalho seja escrito o mais rápido possível. Fez um percurso aqui pelos principais instrumentais teóricos da criminologia crítica contemporânea para revelar que são instrumentais que não dão conta da nossa realidade. Que é importante, portanto, que nós possamos compreender esse fenômeno no nosso lugar, na nossa margem, a partir de uma teoria gestada daqui. Quer dizer, um convite. É um convite para nós, para construir uma criminologia crítica brasileira, de fato. Professora Roberta, então, com a palavra. Obrigada, professor Taiguara. Queria agradecê-lo o convite de estar hoje aqui. Não é a primeira vez que estamos aqui juntos nessa mesa, mas é a primeira vez que eu retorno à casa como professora. Eu fico muito orgulhosa de estar aqui com tantos alunos, pessoas tão queridas.
queria cumprimentar primeiramente quem me ladeia aqui, o professor Alfredo Mota, um decano, não é, nas ciências criminais na nossa universidade, que me acolheu com tanto carinho. Muito obrigada, professor. Já me convidou a integrar, não é, o núcleo dele, o Laboratório de Estudos Penais e Criminológicos, LEPEC. Muito obrigada, espero honrá-lo, né, e poder contribuir com ele. Queria agradecer muito a palestra magnífica do professor doutor Maurício Dieter, né, também já tive a honra de mediá-lo outras vezes, mas nesta casa vai ser também a primeira vez. Né, e queria cumprimentar a todos aqui presentes, todos os alunos, o diretor que já nos enobreceu, mas quero cumprimentar a todos na pessoa da Cátia da Mata, não é? Cátia da Mata Pinheiro, professora, historiadora e esposa do nosso saudoso professor João Luiz do Bock Pinot, patrono dos direitos humanos, que eu tenho muito orgulho, não é, de pertencer à família, e isso nos deixa uma gratificação muito especial. Fico muito feliz que você esteja aqui, essa casa sempre estará aberta para você, Cátia. Aproveito o momento, então, né, para fazer alguns pequenos e breves comentários, né, dessa palestra que nos deixa tantas inquietações aqui do professor Maurício Dieter. Né, ele nos traz as provocações que anteriormente nós já vínhamos, né, combatendo algumas ideias, né, combatendo não, porque a palavra combate hoje é tão falada, né, Maurício? Combatendo não, estávamos aqui discutindo juntos, quando da ocasião da qualificação, né, do mestrado do Rafael Tristão, e nos inquietávamos com esse problema, né, em face até da América Latina, de não termos nós aqui, né, uma criminologia crítica latino-americana. E essa celeuma não é nova, né? Na verdade, Nils Christ foi o primeiro a indagar, né? A professora Rosa Delongo, que eu tive muito orgulho de ter sido aluna dela, uma professora venezuelana, né, falecida, e que muito contribuiu para reflexões críticas da América Latina, e ele pediu a ela que escrevesse, não é, sobre a criminologia na América Latina. Então ela escreve uma obra intitulada, né, A América Latina e Sua Criminologia, e faz uma crítica muito grande para todos nós, não é, acerca de que incorporamos sempre, né, transladamos conhecimentos, transladamos saberes no mesmo sentido. Né? Nós temos a questão dessas traduções sendo comentada pelo professor criminólogo argentino, o Máximo Souza, né, da dificuldade que nós temos em pensar e criar uma criminologia crítica que seja de fato brasileira ou latino-americana. Esse é um desafio que nós temos a ser construído. Na mesma ocasião, né, a professora Lola Niar de Castro, também uma grande criminóloga que nos deixou no ano passado, né, que eu tive a honra de traduzir vários textos dela, a professora Lola Niar responde numa outra obra, Criminologia da Libertação, acerca disso, informando o seguinte, né, dizendo que a América Latina, de fato, né, não cunhou a sua, né, teoria crítica, ela incorpora no caso de teoria da Escola de Frankfurt. Acho que ainda assim ela traz uma metodologia muito peculiar. Né? O que é a metodologia? Né? É a forma de fazer. Então, uma forma de fazer que, primeiramente, assuma um comprometimento. Né? Então, esse é um desafio de todos nós penalistas, nos comprometermos, né, e fazermos uma leitura dessa teoria crítica, né, dos nossos controles sociais, percebendo na linha do que o professor Zaffaroni chama de realismo marginal, não é? A concretude da materialidade dos nossos sistemas penais. Nós temos que entender as entranhas dele, né, de como realmente ele opera. Então esse é o nosso desafio, é de construir uma epistemologia que atenda às nossas necessidades. É uma epistemologia que se volte para a América Latina, para o Brasil, né? Que seja criada no Brasil, para os brasileiros, de acordo com os problemas brasileiros. Então, nessa linha, a criminologia crítica, né, um tanto quanto inspirada em alguns postulados importantes da Escola de Frankfurt, né, e se considerarmos um dos seus importantes precursores, como Walter Benjamin, né, Walter Benjamin, ele trazia como enunciado, nas suas obras escolhidas, né, umas notas sobre o conceito de história, né, um dizer que nos cabe aqui muito
importante para refletirmos a América Latina, né? Que a história ela deve ser lida a contrapelos. Né? Então, perceber uma história lida a contrapelos significa justamente ler a história dos vencidos, ler a história não oficial ou não contada, né? Ler a história dos criminalizados, ler a história dos apenados, ler a história dos condenados, dos nossos tantos vulneráveis. Fazer essa leitura de uma história contra pelos, né, para nós pensarmos a nossa latinidade, é perceber a história dos nossos povos originários, a nossa ancestralidade, os genocídios que se deram nessa terra. Né? Aqui chegaram de 10 milhões, de 5 milhões a 10 milhões de escravos negros. Né? Então, perceber como foi o tratamento que foi dado a esses indivíduos que aqui chegaram, como foram recebidos, não foram acolhidos como eu pelo senhor nesta casa, não é, professor? Então, a gente observa claramente, né, toda uma incidência nesses corpos que foram, né, colonizados, marcados, supliciados, né, como bem denotou o professor Maurício Dieter, até os nossos dias. Né, dos genocídios que nós tivemos dos indígenas em toda a América Latina, como Francisco Pizarro, que nós tivemos no Peru, envenenou mais de 3 mil pessoas em menos de uma semana. Né? Então, o povo índio todo que morre, como Hernán Cortés fez no México, né? E nós tivemos lá os astecas sendo dizimados. Nós que no Brasil, de acordo com Darcy Ribeiro, tínhamos algo em torno de 10 a 12 milhões de índios, né, pelas expectativas, hoje não temos nem 1 milhão. Né? Os dados oficiais estimam em torno de 800 e poucos mil, e um dos maiores índices de suicídio que nós temos. Ainda temos propostas de candidatos à presidência da República, né, que dizem que os índios têm que ser levados para serviço militar. Né? Para serviço militar. Então, percebam, dentro dessa realidade, que os corpos foram colonizados de duas formas no famoso giro, não é? Punitivo, que o professor Maurício Dieter nos coloca. Num giro punitivo, né, nós temos as mortes dos genocídios do passado, mas cujas permanências ainda estão tão à tona, a esses desaparecidos da democracia. Eu me recordo que participei de um evento do Instituto dos Advogados Brasileiros e de um anterior na OAB que era intitulado assim, Os Desaparecidos da Democracia. Nós tivemos um estudo do professor Fábio de Araújo mostrando que nos últimos 40 anos foram mais de 100 mil desaparecidos. Né? E o grito do Amarildo ainda está ecoando. Né? Então a gente observa que entre esses mortos, e o professor Maurício Dieter também comenta um estudo que a Anistia Internacional trouxe, eu também trago no meu livro, Criminologia, Segurança Pública e Direitos Humanos, quando eu analiso todos os experimentos de segurança pública, né, que foram inventados, gestados, copiados no complexo do Alemão, né, a letalidade que isso produziu, e a gente percebe, né, que todos esses corpos mortos, seja pelo genocídio, sejam pelas políticas criminais implantadas, particularmente das drogas, como ele bem pontua, o principal fator encarcerador no país. Hoje, se nós bem observarmos, 62% das mulheres presas estão presas por questão de droga. 62%. E quase 1/3 dos homens, 28% dos homens presos, pela política de drogas que nós temos. Né? E alguns estudos do SESEC mostram que nem 10% de todos os homicídios, né, realizados são condenados. Então nós temos uma impunidade grande em face do homicídio, como ele bem fala, o crime mais grave, e patrimônio, 100 mil presos por crimes de furto, estelionato de coisas de pequeno valor e receptação, né, que nem sequer deveriam estar presos pela nossa legislação, deveria caber uma pena restritiva de direitos. Então a gente nota, né, como nós temos uma seletividade, e a criminologia crítica nos dá esse instrumental para nós percebermos que a igualdade é apenas formal. Nós temos uma brutal desigualdade material dos frutos de 400 anos de escravidão, né, e dessa política de cinismo e hipocrisia que fala aqui o nosso querido professor Maurício Dieter. Então, frente a esse giro punitivista, que ele mostra aqui encarnado no Brasil, né, nessa temporada, e justamente, né, começa numa temporada que não era de se esperar, né, e essa é a crítica que a gente faz na revista Discursos Sediciosos, né, no último editorial, né, que eu tive a honra de atuar como editora, a gente comenta isso, né, apontando alguns dos problemas e um novo projeto de Código Penal. Né. Um dos
236 de 2012, né, eu apresento as críticas ao projeto de reforma ao Código Penal, né, nessa coletânea, a partir de um debate que nós fizemos com a pós-graduação da Universidade Cândido Mendes e o Instituto dos Advogados Brasileiros. Né. Então, nós debatemos ali, né, com vários professores, o professor Juarez Cirilo dos Santos, o professor René Arieldotti, o professor Paulo César Busato, né, apontando, Rubens Casara, a problemática que será quando da aprovação desse projeto de lei, que muito nos assusta. O futuro está temeroso, né? O cenário, a presidência, os perigos que se colocam, né, ao novo PLS. Imagine, nós vamos quase que dobrar o número, né, de dispositivos criminalizantes no nosso Código Penal. Né? O professor Maurício Dieter, ele se deu esse trabalho que eu achei fenomenal, de contar o número de delitos aí, acompanhar isso com precisão. 1.600 e quanto, Maurício? 1684 até 2012, vejam, né? Que assustador. Né? Nós temos aí, eu sabia que tinha mais de 1.000, mas 1684 agora é um número cabalístico, né? A gente não esquece mais. E nós estamos aí com esse número, né, tão elevado de condutas, ainda virão mais, né, por esse novo diploma penal. Só a pena máxima que hoje nós temos em 30 anos, desde o Código Penal Republicano de 1890, nós chegaremos a 40 anos, né, se o indivíduo for reincidente na mesma modalidade de crime. Então percebam, né, a situação que o Brasil ficará em nosso sistema, né, já com esse super encarceramento. No último livro que Taiguara lança agora, né, A Era do Grande Encarceramento, e a gente observa como ainda produziremos mais encarcerados, se é que isso é possível. O que vai acontecer disso? Está aí um desafio para ser pensado. Então, em meio a tanta letalidade produzida, né, e a termos na América Latina mais de 40% de indivíduos presos provisoriamente, né, algo que nós temos que estar sempre muito alertados diante disso. Quando nós pensamos aí quantos milênios de liberdade humana já foram confiscados em nome da prisão, né? Quantos milhares de litros de sangue já não foram derramados pelo nosso sistema punitivo, ainda antes desse giro punitivo de que fala o professor Maurício Dieter. Né? A pena é essa pústula, né, que não sai de cena, ela só vem sendo cada vez mais ampliada, aumentada, particularmente nos autos de resistência, porque se nós oficialmente não temos hoje mais aplicação de pena de morte, extraoficialmente, os casos das execuções, né, sumárias, extrajudiciais, né, são recorrentes, né, eles não param de crescer, os números de autos de resistência. Então a gente nota, né, que diante disso nós vivemos um império de Thânatos, aquilo que o autor camaronês, né, o Achille Mbembe, ele chama não mais de biopolítica, na expressão do Foucault, né, ele agora chama de necropolítica, né, porque não é mais uma política que vai fazer viver ou deixar morrer. Né, a necropolítica que esse professor camaronês, né, nos adverte é justamente da gestão da morte. Né, é isso que nós estamos vivenciando extraoficialmente. Por isso os dados da Anistia Internacional já há alguns anos eles vêm mostrando como os países que oficialmente aplicam a pena de morte, né, se fizermos o somatório de todos eles, à exceção da China, teremos um número menor, bem menor do que o número de indivíduos mortos por autos de resistência produzidos no nosso modelo de segurança pública. De maneira, né, que nós vivemos aquilo que o professor Zaffaroni, né, na sua obra clássica A Palavra dos Mortos, né, ele chama, né, de um século de massacres, porque foram mais de 100 milhões de mortos, né, nesse século de massacres. Então, resistir a tudo isso, né, precisamos dar voz nessa linha do Walter Benjamin, dar voz a esses mortos. Né? Nós precisamos ouvir, né, o que eles teriam a nos dizer. Nós temos que resistir numa afirmação de direitos, uma afirmação de direitos contra esse poder punitivo, contra esse giro punitivista. Daí a importância de nós trazermos aquele questionamento, né, do professor Pavarini. Afinal de contas, de que lado nós estamos? Do lado dos direitos ou do lado dos poderes? Se vocês se colocarem contra os poderes, né, vocês estarão certamente aceitando o desafio do professor Maurício Dieter, né, para pensar com comprometimento ético uma criminologia crítica brasileira. Obrigada.
ter mais tempo aqui para poder discutir. Certamente vamos fazer outros eventos, não tem nenhuma dúvida. Tem uma brega frase que diz, né, tem coisa boa por aí? Tem essa frase brega? A gente tem alguns planos, eu e o Roberto, o professor Alfredo, e certamente vocês, alunos aqui da casa, tomarão conhecimento disso. O professor Daniel Heisman também. Então a gente está pensando em organizar pesquisas e seminários na área da criminologia crítica, e vocês vão tomar a ciência em breve. Pessoal, em razão do avançado do tempo, nós tínhamos planejado uma palestra curta, né? Porque a permanência do professor Maurício, ela também tem um horário reduzido. A princípio, o nosso horário de término seria às 4 horas, né? A gente acabou estendendo um pouco mais. Nós vamos passar por uma saudação do querido professor Alfredo Mota e, ao final, a gente vai fazer o encerramento do evento. Só para comunicar a todos, né? Lá fora está o representante da doutora Revan, tem livros a propósito de nós três, né? São 3 obras na área da criminologia crítica, que estão à disposição para quem quiser adquirir. Ao final do evento aqui, daqui a pouco, nós vamos estar entregando os certificados de participação, que foram aqui confeccionados de maneira muito gentil pelo CAEV, Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, PH Lima e os demais companheiros elaboraram esse nosso certificado, então agradecemos, né, essa parceria, e certamente vai se repetir em outras vezes. Então, passamos a palavra para o professor Alfredo Mota nos dar essa última mensagem. Eu só quero mesmo agradecer ao professor, amigo, querido amigo Taiguara, ao professor Maurício Dieter, a Roberta, Pedrinha, enfim, por essa oportunidade em que eu sempre aprendo, né? Enfim, quer dizer, estamos aqui há quase 30 anos na Faculdade de Direito, encaminhados ao magistério pelo querido professor João Luiz do Balcomino. Eu não consegui dizer nenhuma palavra no dia que aqui foi feito um cerimônio para ele, quero fazê-la agora, né? A presença da Kátia, muito querida como sempre, né? E eu realmente, em 1991, propus a criação de um núcleo de estudos penais e criminológicos do NEPEC, né? E em 2009, né, concretizamos o Laboratório de Estudos Penais e Criminológicos, né? Então, quer dizer, o LEPEC, a faculdade, a universidade, né, se enriquecem extraordinariamente agora com essa participação, com essa presença, com essa atuação da professora Roberta, do professor Dieter, do professor Taiguara, né? E a tarde de hoje foi uma grande mostra em tudo que nós poderíamos vir a fazer, do que nós faremos, dada a grande importância que tem a criminologia como um estudo do crime à luz da política, à luz do poder. Quanto mais consigamos, né, desmascarar o Estado e as instituições punitivas, né, mais estaremos assim ao lado dos segmentos da comunidade que são marginalizados, aleijados, deserdados, né, e que precisam, né, fortalecer-se para ocupar o lugar que lhes cabe na política brasileira, na política latino-americana. Quero somente agradecer poder estar aqui em meio a profissionais e amigos tão queridos, estar diante de vocês, aí, alunos não menos queridos, não menos importantes para a construção de um saber criminológico evidentemente crítico, não saber que não se detenha meramente nas descrições e enfim, nas estatísticas, né? Mas que nós possamos usar esse tipo de conhecimento da criminologia como um ato de resistência a que os Estados latino-americanos fazem com as populações marginalizadas e desassistidas de todo o continente. Né? É só isso que eu queria dizer. Muitíssimo obrigado. Já que por circunstâncias do tempo, assuntos privados, a possibilidade de debate, e sempre é assim, né?
fala, não, isso aqui não vai ser um monólogo, foi, né? Mais uma vez, aconteceu da palestra virar exatamente o que ela é. Mas eu não queria terminar sem fazer um convite a vocês. Eu acho que a minha universidade deve muito ao Brasil. A Universidade de São Paulo, ela recebe, é a universidade, de longe, a universidade que mais recebe recursos públicos. Ela está vinculada ao ICMS do Estado de São Paulo, ela recebe muito dinheiro do povo para poder fazer as coisas, mas ela não tem muita abertura, né, ao que é fora da Universidade de São Paulo. Isso é um vício muito grave que a USP tem. E como eu não sou da USP, eu entrei lá meio sem querer, eu não sou obrigado a seguir essa tradição e eu tento não fazer. Então, gostaria de convidá-los a, se tiverem interesse, periodicamente o Centro de Pesquisa e Extensão de Ciências Criminais, eu coordeno lá o CPEC, tem o link dele pelo Facebook ou pelo Twitter. Não vou nem fingir que sou eu que atualizo aqui, porque não saberia fazê-lo, mas a gente realiza seminários, pelo menos 2 por semestre, no qual a gente chama pessoas não para fazer palestra, mas para oferecer cursos, né? Em que eu acredito que o ganho teórico acaba sendo um pouco maior. Cursos de 3, 4 dias, dependendo da complexidade e da disponibilidade das pessoas. O próximo curso agora não dá mais tempo de inscrição, mas vocês são todos bem-vindos caso queiram assistir. Eu convidei o que eu julgo ser o maior criminólogo latino-americano depois do Zaffaroni, né, hoje contemporâneo, que é o professor Máximo Souza, uma admiração enorme do Máximo Souza. Ele vai, dia 17, 18 e 19 de setembro, dar um curso na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, manhã e noite, 17, 18 e 19. No dia 1 e 2 de outubro, eu vou ter Jacinto Coutinho e Mauro Mendes Dias para falar sobre a interface de direito e psicanálise, sobre o livro do Karl Jaspers, Culpa, Responsabilidade e Julgamento, em que ele enfrentava o dilema de como é que os alemães, logo depois do nazismo, iam estabelecer um critério de culpabilidade, como é que o Estado alemão vai censurar alguém depois do que ele fez. E é uma questão que o Brasil deveria se colocar, né? Como é que a gente vai condenar alguém produzindo um crime contra a humanidade que a gente produz no sistema prisional, 1 e 2 de outubro. E, para quem tem interesse propriamente no campo marxista, espero que todos tenham, especialmente com o método, né, diferencial analítico, nos dias 21, 22 e 23 de outubro, o professor Sérgio Lessa, o maior especialista brasileiro em UCAX, vai estar conosco para fazer um curso, manhã e noite, 21, 22 e 23 de outubro, sobre fundamentos ontológicos da violência estatal. Os fundamentos ontológicos da violência do Estado brasileiro a partir do UCAX, e mais um seminário extra, chamado Por que não estudamos? Que é uma reflexão interessante, na qual ele constata o fato que o estudante brasileiro não estuda, faz estágio e vai ver aula, mas estudar não estuda. E sabe por que nós não estudamos? Porque a gente voluntariamente renuncia aquilo que deveria caracterizar a nossa identidade como estudantes e como professores. Então é isso, deixar aberto o convite. Se precisarem de informações sobre esses grupos, a professora Roberta e o professor Taiguara tem, enfim, interface fácil, né? Pode dar os caminhos. Aí vocês podem ir no grupo para ver os seminários. É sempre público e gratuito, mas se inscrever tem que ir, senão nunca mais vai. E aí vai, o senhor não é abolicionista, não, dinheiro público, certo? Então se você se inscrever e não for, está proibido para sempre de frequentar qualquer coisa na Universidade de São Paulo, mas se puderem, estejam lá, só Professor Maurício, só esse último comentário que eu não entendi, que alunos não estudam aqui, não tem assim, né? Aqui no IMEC, aqui na UF, não tem esse papo. Gente, agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Agradecer o desprendimento do professor Maurício, de ter aberto para nós essa oportunidade de estar com ele por algumas horas aqui. Agradecer à professora Roberta Pedrinha pela disponibilidade, pela parceria de sempre, ao professor Alfredo Mota, ter aqui nos brindado com a sua presença, um orgulho para nós, é uma honra sempre. Uma tarde para nós de aprendizado, uma tarde preciosa. Agradecer a presença de cada aluno aqui da Faculdade de Direito da UF de Niterói, agradecer os alunos do programa de mestrado, que estão aqui presentes, temos vários, né? Alunos de mestrado, inclusive, resistindo, que deveriam estar numa outra aula, né? E agradecer também aos meus alunos do IBMEC, temos aqui também vários alunos do IBMEC, a Alexandre está aqui, Natália está aqui, Raquel, tá? Obrigado pela presença de todos. Os certificados estão aqui com o nosso amigo do PH. A professora Vanise, agradecer pela presença aqui, obrigado. E nós encerramos o nosso seminário e certamente vamos ter outras atividades, vocês serão comunicados em breve. Boa tarde para todos, obrigado. Quem não colocou o nome na lista, ainda tem tempo, é só pedir essa mesa que a gente vai fazer o certificado para quem não colocou o nome na lista. Quem já colocou,